Ok, vamos mergulhar num tema que, nossa, mexe com todo mundo, né? Como que a gente junta a ideia de um Deus com tanto sofrimento por aí? A gente tem aqui um sermão do pastor Paulo César Nascimento dos Santos, chamado A Dor e a Bondade de Deus. Ele vai direto nesse ponto, sabe? Usa experiências de dor bem reais, que todo mundo conhece. Nossa missão aqui é, tipo, destrinchar como ele aborda isso, as respostas que ele dá. Olha, o fascinante nesse material é justamente a perspectiva. É uma abordagem bem pastoral, teológica, né? Tentando lidar com uma angústia, assim, existencial, bem profunda. Fica claro que o foco não é uma análise filosófica fria, mas sim oferecer consolo, esperança. A linguagem é emotiva, usa histórias da Bíblia, fala direto para quem está sofrendo mesmo. E o texto não foge daquelas perguntas difíceis, né? Ele coloca em palavras o que muita gente pensa. Tá, se Deus é bom, por que a gente sofre tanto? Por que acontece tanta tragédia? Por que ele não protege criança, idoso, doente? O interessante é que ele valida essas perguntas. Não diz que é errado perguntar. Pelo contrário. Exato. Ele lembra de gente da Bíblia, tipo Asaf, lá no Salmo 73, que ficou confuso vendo gente má se dando bem, e Jó, claro. No auge da dor, o sermão cita que Jó chegou a dizer: "Maldito o dia em que nasci". Quer dizer, reconhece que essa angústia humana é legítima. E se a gente conecta isso, né, com a mensagem geral do sermão, a ideia é que Deus entende essas perguntas. Entende quando elas vêm de uma dor sincera. Não fique irritado com isso. Um ponto central que ele usa para mostrar a empatia de Deus é quando Jesus chora pela morte de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitar ele dali a pouco. Ele chora. Uhum. Isso é forte. É apresentado como prova, assim, de que Deus sente com a gente, sabe? Compartilha da nossa dor. O foco é nessa presença empática no meio do furacão, não só na solução lá no final. Entendi. Diante dessas perguntas e dessa validação da dor, como é que o sermão explica a origem mesmo do sofrimento, do ponto de vista da teologia dele? Bom, a explicação teológica que aparece ali é a clássica, né? Remonta lá ao Jardim do Éden. O argumento é que a escolha do ser humano de desobedecer a Deus quebrou alguma coisa, introduziu o pecado no mundo, e isso causou uma separação de Deus, trouxe dor, trouxe morte. É a explicação causal tradicional em muitas linhas do cristianismo. Entendido. Mas a análise não para nisso, né? Qual seria o contraponto? A resposta de Deus para essa situação toda? Exatamente. O material logo em seguida diz, ok, isso aconteceu, mas Deus não abandonou a humanidade, não deixou a gente sozinho nessa. Aí entra Jesus. Ele é apresentado como a resposta de Deus, aquele que veio trazer consolo, salvação e, muito importante, a esperança de um futuro onde todo sofrimento vai acabar. Ah, sim. E nesse ponto, o sermão usa aquela promessa de Apocalipse 21, né? Que um dia Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Não vai ter mais luto, nem choro, nem dor. É a promessa da restauração total. E tem um ponto bem central nessa mensagem de consolo, que é a ideia da presença de Deus durante a dificuldade, né? Mesmo que a tempestade não pare na hora, o autor usa aquela imagem: ele está no barco com você, mesmo na tempestade. Isso. E ele reforça isso com um chamado para a gente perseverar. Na fé, na esperança, tem uma analogia ali que é, uau, muito forte. A cruz foi dor, mas o terceiro dia foi ressurreição. O foco é esse. Aguenta firme, Deus está junto e tem vitória no final. Sim, essa ênfase na presença agora e na esperança futura vai até o fim do sermão. Ele termina com uma oração pedindo mesmo consolo e força para quem está sofrendo. E depois vem uma bênção apostólica. Aquela fórmula tradicional. Isso tudo reforça a intenção pastoral, sabe? De dar um suporte espiritual prático. Então tá. O que a gente tira de essencial desse material? Fica bem clara a tensão, né? Fé num Deus bom versus a realidade dura do sofrimento. Tem uma validação importante do questionamento humano que vem da dor. A resposta que ele oferece foca muito na empatia de Deus, principalmente em Jesus, e dá uma explicação teológica ligada à queda, mas no fundo a mensagem principal é: Deus está presente agora, no meio da dor, e existe uma esperança firme de redenção futura. Pois é. E isso nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. A gente percebe que o texto investe pesado no conforto espiritual e na esperança lá na frente, né? Na esperança escatológica.
E isso funciona, sem dúvida, como um amparo emocional muito forte para quem crê. Dá um sentido. Só que, por outro lado, ele não entra tão fundo numa resolução lógica filosófica completa para o problema do mal aqui e agora. Verdade. Isso mantém viva aquela tensão, sabe? Entre a fé e a experiência do sofrimento no dia a dia. E convida a gente a pensar, como é que outras visões de mundo, outros sistemas de crença, lidam com essa experiência que é universal, que é tão desafiadora para todo mundo?